Fala galera, como futebol comigo, beleza? Meu nome é Valmir Ferreira, esse é o canal Fute. Bora falar aqui ainda a respeito desse vexame da seleção brasileira de 4-1 para a seleção argentina, em território argentino. Realmente foi uma festa, né, cara? Foi uma festa dos caras e não tem muito o que fazer. Ou tem. É um jogo pra se esquecer, né? Ou não. E o pior de tudo é saber que dificilmente algo de bom vai ser tirado desse jogo, né? Se é que pode tirar alguma coisa, tipo assim, por exemplo, a troca de treinador, né? Esse jogo poderia ser em qualquer outro, de repente, qualquer outra seleção, em qualquer outra atmosfera, seria um jogo para de repente uma remontada. Mas vendo o que essa seleção brasileira tem se tornado, não só eu como você também, deve imaginar que isso deva ser muito difícil, né? Tudo indica que pode ser que o Dorival caia, né? Sim, no sentido da palavra, que ele seja demitido, mas eu acho também que com a possível troca de treinador, não adianta também trocar 6 por meia dúzia, né? Tem que vir alguém realmente com nome, com repertório, né? Não que o Dorival não tenha, mas eu ia preferir muito um treinador assim vindo lá de fora, com uma nova metodologia de trabalho, esse tipo de coisa, né? Pra mudar realmente, cara. Porque sempre tem aquela questão, será que monta o time, será que não é ele que monta? Sempre fica assim, já há bastante tempo já tem essa questão na seleção brasileira, né, cara? De a gente sentir ou muitas pessoas comentar, até pessoas que é da mídia, dá a impressão que não é realmente o treinador que monta. E quando você, por exemplo, quando foi citado no passado recente a figura do Ancelotti, todo mundo ficou feliz por causa disso, né? Porque, pô, se vem um Ancelotti da vida, né? Se as coisas não saírem da forma como o cara quer, acho que ele nem aceita trabalhar, né, cara? E já com o treinador brasileiro, a gente fica com essa impressão. Será que eu só tenho essa impressão? Que, de repente, por fato de ser um cara brasileiro, alguma coisa assim, o cara, de certa forma, ele não consegue trabalhar? Bom, eu não acredito que seja aquela questão de grupo de empresário que manda e desmanda, não acredito nisso. Mas, eu acho que você tem que trazer um cara também muito grande nesse sentido, que seja acostumado com esse tipo de situação, de chegar, tá tudo bagunçado, de colocar às vezes alguns jogadores no seu devido lugar, porque a minha impressão também, né, muito se cobra do Dorival, cobra o pessoal da CBF, mas tem muitos jogadores também, cara, que não entregam. Eu gravei um videozinho ontem, um short ontem, eu falei, cara, ó, tem que ser cobrado o treinador, tem que ser cobrado a CBF, mas também os jogadores têm que ser cobrados, porque muitas vezes a gente fica aqui, poxa, traz fulano que tá se destacando na Premier League, e o cara tem oportunidade e não joga nada. Traz ciclano que tá na La Liga, o cara vem e não joga nada. E até onde vai a cobrança em cima do treinador e até onde vai a cobrança em cima dos atletas, né? Ah, mas não tem tempo para treinar. Nenhuma seleção tem tempo para treinar. Nenhuma. Porque a Argentina já tá entrosada, isso aqui. Sim, mas tipo, o tempo é praticamente o mesmo para todos, né? Para poder treinar, para poder se preparar. E a gente já tá aí, cara, a Copa do Mundo já tá à porta. E o que a gente tem é isso aqui, ó. É um 4-1, jogos, né, igual, por exemplo, contra a Colômbia, venceu, mas foi sofrido demais. Mas ali, pelo menos, né, prevaleceu ali um ou outro jogador que, de forma individual, conseguiu resolver, que naquela ocasião foi o Vinícius Júnior, né? Então, ontem que eu tô gravando esse vídeo hoje, né, na quarta-feira, foi uma partida que todo mundo foi ruim, né, um coletivo ruim, né? Mas é a minha opinião que fica essas questões. Até onde também não tem um pouco ali do dedo do jogador também, até onde não vai aquela cobrança. Como eu disse, a fala do Rafinha foi maneira, foi legal, trouxe ali o Brasil ali, o torcedor brasileiro ficou pá, aquela coisa toda, eu fiquei empolgado pra caramba também, mas é aquilo, né? A gente tem que falar, mas a gente também tem que se garantir. Obviamente, né? Se a gente for parar pra pensar, o Rafinha nem sai tão mal assim dessa partida, eu acho, sabia? Porque ficou também escancarado ali, na minha opinião. Muitas coisas, muitos erros, né? Não tem como salvar ninguém dessa partida, talvez. Ninguém foi salvo dessa partida. Mas você vê como que é você jogar hoje contra um time, né? Uma seleção preparada, contra uma seleção que está totalmente bagunçada. E eu gostaria que você olhasse, cara, aqui, não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó, olha o time da seleção argentina. Olha o time da seleção argentina, ó. Lá, Álvares, Atlético de Madrid, Otamendi, Molina e tudo mais, Enzo Fernandes, McAllister, Almada, Depou. Me fala aqui um craque, cara. Me fala um cara aqui que é craque. Não que a seleção brasileira tenha craque, mas me fala um cara que quer. Não, esse cara aqui, ele é brabo. Ele faz e acontece. E olha a seleção brasileira, né? Tem craque na seleção brasileira? Eu deixei pra vocês. Tem craque aqui, você acha?
Vinícius Júnior, Rafinha. Você tem um cara que é destaque no Real Madrid, você tem um cara que é destaque no Barcelona, você tem outro cara que é destaque no Real Madrid. O Cunha ontem que foi escalado, né? Ainda fez um gol ali que eu achei que seria um gol que, pô, beleza, o Brasil tá sendo amassado. De repente esse gol aqui vai colocar os caras, né? Os caras no jogo. Mas não adiantou de nada. Você tem um lateral aqui que tá se destacando no Flamengo, já tá gerando olhares do pessoal lá de fora, né? Barcelona, etc. Você tem um Murilo que, né, pegou uma rabuda ontem, vem jogando muito bem na Premier League, mas, né, não fez uma boa partida. O Marquinhos, né? O André, que na minha opinião, o André e o Joelito, na minha opinião, na minha humilde opinião, enfim, não sei o que estão fazendo aqui na seleção. O Joelito se destaca lá no Newcastle, mas pra mim acho que tem outros ali melhor na posição dele, na minha opinião. O Arana, né? E eu falo, esse comparativo aqui, cara. Então, tipo assim, a seleção argentina, ela funciona como um todo, coletivamente, taticamente, né, espiritualmente também falando. Os caras sentem o jogo, os caras sentem aquela questão toda, os caras se doam um pelo outro. Eu não vejo essa coletividade junto com a seleção brasileira. Teve uma hora lá que o Rafinha no final do primeiro tempo, o Dibu Martins vem dar um meio que um chega pra lá nele, ele por ver um jogador daqui, outro daí, meu irmão, o cara foi encurralado, e não tinha ninguém da seleção brasileira pra poder ir lá e, pô, meio que, porra, ajudar o cara, né, mano? E você vê que, aí que eu não tô falando sobre briga, sobre porrada, você vê que realmente não tem essa união, não tem esse espírito de guerreiro, de isso, daquilo da seleção brasileira, não tem, pô, e também não tem futebol. E além de não ter futebol, não tem um individual, não tem nada. E a seleção brasileira hoje é um completamente nada. A gente vai se classificar porque a gente é uma das melhores seleções, mesmo, né, estando nesse momento ruim. Essa é a verdade. Só que muitas pessoas não entendem o tamanho da seleção brasileira. Entendeu? E é isso. Gostaria que você comentasse a respeito dessa situação toda. O que você acha a respeito de seleção brasileira, de toda essa situação, desse vexame, porque é um vexame, tomar um 4-1. E depois do 7-1, será que esse foi o pior? Foi o pior que a gente viu de seleção brasileira? Comenta aí.